A gente hoje recebeu a incumbência de falar a respeito de Romanos 15, como já temos sido abençoados aí desde há 3 meses atrás, né, pastor Alexandre, que a gente começou, né, com a carta de Romanos, e a gente tem estudado, tem sido alimentado, tem sido edificado por todos esses capítulos, através desse estudo sistemático que nós temos visto. E hoje nós vamos falar, como o pastor Roberto comentou, a respeito dos fortes e dos fracos na fé, né? Irmãos, e assim, antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu queria apenas transmitir para os irmãos algo que ocorreu enquanto eu preparava essa palavra. Quem aqui já foi corrigido fisicamente pelo seu pai, pelos seus pais? Amém? Eu também, bastante. Um dia... Engraçado que a gente, quando a gente levava aquelas surrinhas gostosas dos nossos pais, naquele momento, quando éramos crianças, novos, a gente não gostava daquilo, né? Mas hoje que a gente adquiriu já uma maturidade, pela idade, né? Pai de famílias, a maioria, a gente entende que aquilo era para o nosso bem, para o nosso crescimento, e entendendo isso, a gente se alegra por ter sido corrigido, não é? Eu, particularmente, me alegro por ter sido corrigido pelo meu pai, porque essa correção contribuiu para a construção do meu caráter, contribuiu para a construção de quem eu sou na presença de Deus. Irmãos, e as Escrituras, ela tem esse poder. E é por isso que eu amo essa palavra. É por isso que eu amo a palavra de Deus, porque ela me corrige quando é preciso. E eu, estudando esse texto de Romanos 15, como o Espírito Santo de Deus tratou comigo, como o Espírito Santo de Deus mexeu comigo, apontando os meus erros, porque a palavra tem essa finalidade também, de nos confrontar naquilo que nós não estamos agindo corretamente, e através da atuação do Espírito Santo na nossa vida, a palavra, ela tende a nos melhorar, tende a nos fazer cristãos melhores, tende a nos fazer homens, mulheres melhores, e isso aconteceu comigo. Enquanto eu estudava o capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos, o Espírito Santo trabalhou muito no meu coração, e a palavra me confrontou. A palavra me confrontou. E hoje eu venho aqui compartilhar com os irmãos algo da parte de Deus que primeiro cortou aqui dentro. E eu louvo ao Senhor por isso. Eu amo essa palavra, porque ela tem esse poder de fazer a gente melhorar a cada dia, né? E é por isso que nós estamos aqui estudando essa carta de Paulo aos Romanos desde o primeiro capítulo. Estamos hoje no penúltimo capítulo 15, vamos encerrar a semana que vem com o pastor Roberto, dando o capítulo 16. Eu glorifico porque deram para ele o 16, porque somente ele consegue extrair de uma saudação algo maravilhoso para a nossa vida. Né, Alexandre? E a gente, ao longo desses 3 meses de estudos da carta de Romanos, a gente viu algumas coisas que, muitas verdades, né? Muitas verdades, muitos fundamentos da fé, a gente aprendeu aqui desde o capítulo 1 até agora. Nós vimos que somos pecadores, né? Todos nós pecamos, todos nós, sem distinção, e por isso fomos destituídos da glória de Deus. Nós vimos que Deus, por ser santo, tem uma ira, e que todos nós estávamos debaixo dessa ira. Todos nós merecíamos provar do cálice da ira de Deus, porque somos pecadores e o salário do pecado é a morte, então nós merecíamos a morte. Nós vimos isso também no estudo aqui na carta de Romanos. Todos nós estávamos debaixo dessa ira, de uma forma justa, totalmente justa. Todos aqueles homens que vierem a provar da ira de Deus não terão como se justificar, porque estão sendo condenados de forma justa, porque rejeitaram a benevolência do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Nós aprendemos isso aqui na carta de Romanos. Nós vimos que nós não temos a capacidade por nós mesmos de obedecer à lei. Nós estudamos isso aqui também em Romanos, que homem algum, nem judeu, nem gentio, tem a capacidade de obedecer integralmente à lei. Somente um conseguiu obedecer e cumprir esta lei em nosso lugar, que foi o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vimos que Deus, por amor e graça, enviou Jesus na cruz, e através desse sacrifício na cruz, nós fomos justificados. Nós nos tornamos justos sem praticar a justiça até então. Ele trocou na cruz do Calvário a sua justiça pelas nossas transgressões.
Na cruz do Calvário a gente aprendeu aqui em Romanos que Jesus pegou a justiça divina dele e colocou em nós. E pegou a nossa transgressão e colocou sobre ele. E por isso nós fomos justificados. E hoje nós somos tidos como santos por ele. Você se considera santo, irmão? Amém? Nós somos santos porque ele nos santificou. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós também vimos que ele morreu por nós e nos fez morrer no seu corpo. E morrendo nós no corpo dele, nós morremos para o pecado. E não vivemos mais na prática do pecado. Aprendemos aqui que o pecado na vida do crente é algo que acontece por um descuido, por um escorregão, por um deslize, porque nós não vivemos mais na prática do pecado. Amém? Nós vimos também que Deus é soberano. Ele é soberano. Ele quis nos salvar. Ele nos escolheu. E Ele nos trouxe aqui nessa noite para aprender mais a sua palavra. Tudo que nós recebemos da parte do Senhor é obra exclusiva dEle. Nós vimos a soberania de Deus na salvação, a soberania de Deus nas nossas vidas. Ele fez tudo isso por nós. E como se entende isso? Não se entende. Se crê. A soberania de Deus não se entende. Nós cremos nela e agradecemos a Ele e passamos a viver com o coração cheio e repleto de gratidão por Ele, porque Ele nos escolheu. Nós vimos também que o amor de Paulo pelos perdidos, o amor de Paulo pelos judeus que não foram alcançados pela graça, ao ponto de Paulo dizer que ele sujeitaria a sua salvação em prol da salvação dos seus irmãos. A gente até discutiu isso na sala de aula dos jovens, não sei se vocês estavam nesse dia, que a gente falou assim, mas o que Paulo está dizendo com isso? Ele abriu mão da salvação dele para a salvação dos judeus? E a gente conversou, os jovens lá na classe, que não, Paulo apenas colocou ali uma situação que seria impossível, porque ele fala lá, quem nos separará do amor de Deus? Quem? Não há o que nos separe do amor de Deus, uma vez tendo sido alcançados por essa graça, por esse amor. E aí, a partir do capítulo 12, Paulo, depois de ter demonstrado todas essas doutrinas a respeito da salvação, no capítulo 12, Paulo começa a tratar de vida praticada, de vida cristã praticada, como nós vivemos a vida cristã, como nós vivemos debaixo da graça. E aí do capítulo 12 em diante ele começa a falar sobre isso. Que a vida cristã não é um conhecimento teórico, filosófico, não. Vida cristã é Cristo refletindo a sua glória através das nossas vidas. É o meu modo de viver diariamente, refletindo a beleza e a grandeza de Cristo. Isso é vida cristã. Quando o meu caminhar, às vezes sem mesmo abrir a minha boca para expressar palavras, a minha vida demonstra que Cristo existe, que Cristo habita em mim, na pessoa do Espírito Santo. Isso é vida cristã. Tudo fora disso não é vida cristã. Se eu caminho no meu curso, vou para a minha faculdade, para o meu trabalho, e eu não reflito a glória de Deus através da minha vida, eu não estou praticando vida cristã. Amém? E aí, no capítulo 15, nós chegamos hoje. Semana passada, a pastora Beth falou a respeito dos fracos, mas ela explicou o que os fracos pensam, como os fortes pensam, mas hoje nós vamos tratar especificamente sobre a questão que o pastor Roberto colocou aqui. Quem são os fortes e quem são os fracos na fé? E só para início de conversa, antes até mesmo da gente abrir o texto bíblico, eu só quero explicar, para que a gente possa entender o que vai ser falado nessa noite, que no reino espiritual, o conceito de forte é totalmente diferente do conceito do mundo, do conceito terreno. Porque no conceito terreno, forte é aquele que se destaca, forte é aquele que alcança o ápice, forte é aquele que tem sucesso nos seus empreendimentos. Já no reino espiritual, forte é aquele que deixa a sua glória e se humilha e se faz como um de nós. No reino espiritual, forte é aquele que propõe no seu coração servir ao seu próximo. Só para a gente entender sobre quem é forte e quem é fraco na fé, para a gente ter essa mentalidade de forte no reino espiritual, que é o que a Escritura nos trata, vai trabalhar nessa noite, no capítulo 15, é aquele que se humilha, é aquele que se rebaixa, é aquele que se nivela por baixo por amor a outrem. Amém? E no capítulo 15, versículo 1, como o pastor Roberto já colocou aqui para nós, diz o seguinte: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós que somos fortes. Engraçado. Paulo já começa falando nós, ou seja, ele se inclui como forte,
E escrevendo para os romanos, ele também coloca os romanos como fortes. Ele fala, nós. É como se eu aqui estivesse pregando essa noite sem ter esse texto. Eu falo assim, irmãos, nós que somos fortes, não soa um pouquinho de prepotência? Não soa um pouquinho de arrogância? Não, irmãos, eu e Gessé, nós aqui que somos fortes, soa um pouquinho de arrogância. Ué, mas peraí, o Júnior se considera forte? Se eu entendo que forte é aquele que serve, é aquele que se abaixa, é aquele que se humilha, porque o exemplo disso é Cristo Jesus, que fez tudo isso, sendo Deus, aceitou a condição de homem, aceitou o vitupério da cruz, aquela morte vexatória, por amor a nós. Então, se a gente entende isso, a gente pode se considerar forte, que não vai ser arrogância nossa, não vai ser prepotência nossa. E a gente olha para a vida de Paulo, sendo um homem muito instruído nas Escrituras, sendo um homem que vivenciou experiências tão profundas com Deus. Lá em Coríntios ele vai dizer que ele subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é permitido nem um homem contar. Homem que viveu tantas experiências de perseguição, experiências de passar pelo vale da sombra da morte por anunciar o Evangelho. Homem que tinha intimidade com Deus. Homem sem precedente no Evangelho. Mas um homem que decidiu viver para Cristo. E esse viver para Cristo refletia no serviço aos seus irmãos. Esse viver para Cristo resultava em uma vida incansável para alcançar aqueles que não tinham sido alcançados pelo Evangelho. Porque ele vai dizer, no capítulo 15 mesmo, lá mais lá na frente, nós vamos falar sobre isso, Paulo vai dizer que deixa eu achar o versículo que ele diz isso. Eu não achei o versículo aqui, mas no capítulo 15 diz que ele decidiu pregar em lugares que ainda não foram alcançados, para não edificar sobre o trabalho de outro. Paulo tinha a visão de reino de alcançar aqueles que nunca tinham ouvido falar do Evangelho. Os apóstolos estavam restritos ali em Jerusalém, pregando a palavra, e Paulo se dispôs a ir às nações. Versículo 10, 20. Obrigado, irmão Paulo. Isso, versículo 20. Paulo diz o seguinte, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Isso mostra um coração de um homem 100% voltado para o crescimento do reino de Deus. Paulo não se preocupa em pregar entre os judeus, porque os apóstolos já estavam fazendo esse serviço. Então Paulo se dedica a ir aonde ninguém foi, a ir alcançar aqueles que não tinham ouvido falar da graça de Cristo Jesus. E esse é o homem que se considera forte, um homem que aceitou a chamada de Cristo para a sua vida, não teve a sua vida por preciosa em momento algum. A gente vai ver também Paulo sendo conhecedor da liberdade em Cristo, num certo ritual de nazireado para conquistar os judeus para Cristo, ele raspa a sua cabeça, faz o voto de nazireu para poder pregar aos judeus. Era um homem que tinha sua certeza, sua convicção de que isso não era necessário diante da graça, mas ele aceitou fazer isso para alcançar o que ele considerava fracos, ou seja, aqueles que ainda não tinham alcançado liberdade de consciência em Cristo Jesus. E é isso que a gente quer ponderar nessa noite, essa dualidade entre fortes e os fracos na fé. Quem são os fortes e quem são os fracos na fé? Forte no olhar cristão é o oposto dos fortes no olhar do mundo. Entenderam? Forte no olhar cristão é diferente dos fortes no olhar do mundo. Se você se considera forte na fé, você tem o seu coração predisposto a servir. Você tem o seu coração predisposto a cuidar do seu próximo, porque o versículo 1 que nós lemos diz isso. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Que fraqueza seria essa, irmãos? Que fraqueza seria essa dos fracos que nós precisamos suportar? Essa fraqueza, ela faz alusão àqueles cristãos que, embora tenham certeza da sua salvação, sabe? Cristãos que vão para o céu, caminham com Cristo Jesus, são nossos irmãos na fé, mas ainda não têm a consciência de liberdade em Cristo Jesus. Ainda estão, às vezes, necessitam de praticar coisas que, às vezes, a religião coloca. E a palavra de Deus vai dizer que você se considera forte
se você alcançou a liberdade em Cristo Jesus, você tem uma maturidade espiritual, você precisa usar essa maturidade para suportar. E aqui suportar não está dizendo apenas, meu Deus do céu, tem que suportar mesmo. Não, é suportar de dar suporte ao seu irmão que é fraco, auxiliar o seu irmão que é fraco. Se o seu irmão acha que ele tem que subir no monte todos os dias para orar, amém, meu irmão. Sabe? Se você acha que não precisa subir no monte todo dia para orar, amém. Mas isso não pode causar divisão entre nós, porque o que nos une é muito maior do que questões pequenas como estas. O que nos une é a centralidade do Evangelho, que é Cristo Jesus. Então eu não posso ficar, tendo discussões pequenas com meu irmão, olhar o Gessé um pouco meio estranho, porque o Gessé pensa a respeito de um versículo bíblico um pouco diferente de mim. Não. Nós temos algo muito mais forte que nos une, que é Cristo Jesus, que são as doutrinas bíblicas, que nós estudamos aqui nessa carta de Romanos. O irmão Russell Champlin, ele escreveu algo super interessante no seu comentário a respeito disso. Ele diz: é muito melhor o crente forte na fé tolerar seus irmãos mais fracos do que ser provocador de divisões, contendas e descontentamentos no seio da comunidade cristã, numa atitude que pode até mesmo fazer perecer irmãos mais fracos na fé. Foi isso que o irmão Champlin escreveu no seu comentário a respeito desse versículo, capítulo 15, versículo 1. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E aí, quando eu vejo não agradar a nós mesmos, eu começo a refletir um pouco. E foi sobre isso que eu falei para os irmãos que a palavra me confrontou. Quando eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e isso não é frase jargão, não é frase de efeito, é literalmente isso. Nós que nos convertemos aceitamos que Ele é o nosso único e suficiente para sempre, o nosso Salvador. E aí a gente decide se inserir numa comunidade cristã, como nós estamos aqui na Assembleia de Deus Filadélfia da Freguesia. E aí a gente decide conviver com irmãos, decidimos frequentar os cultos, frequentar as reuniões, fazer parte de um ministério, auxiliar no departamento infantil. Nós decidimos caminhar juntos, ok? E aí o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós não devemos agradar a nós mesmos. Ou seja, quando eu venho para o culto, quando eu venho para a igreja, eu preciso ter no meu coração o desejo, a intenção de agradar o meu irmão. E quando eu venho com esse desejo de agradar o meu irmão, eu estou edificando a fé do meu irmão. E aí, se o meu irmão falar ou fizer algo que eu não gostaria muito de ver ou ouvir, eu vou relevar. Porque eu tenho na minha mente, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a Escritura, de que eu tenho que não agradar a mim mesmo, mas agradar o meu irmão. Isso é vida cristã praticada. E a gente precisa refletir sobre isso. Foi o que eu falei com a igreja. Essa palavra cortou dentro de mim primeiro. Mexeu comigo. Porque eu tenho vivido assim? Paulo viveu. E eu, Júnior, tenho vivido assim? Você tem vivido assim? Responda para você mesmo. Eu tenho vindo para essa comunidade de fé aqui, cultuar juntamente com vocês, com o propósito de agradar o meu irmão e não a mim? É isso que o apóstolo Paulo nos recomenda aqui, já de início, no primeiro versículo do capítulo 15. Nós que somos fortes devemos suportar os fracos na fé e não agradar a nós mesmos. Mas não é isso que o Júnior às vezes faz. Às vezes o Júnior vem aqui, quando ele não participa do louvor, né? Porque o Júnior participa do louvor. Quando ele não participa do louvor, ele quer que o louvor agrade ele. Ele quer que as músicas agradem ele. O Tadeu está dando muita nota fora hoje. Não gostei do louvor. Mas quem disse que o louvor é para o Júnior? O louvor é para o Senhor. Já começa por aí. Eu preciso me agradar do louvor? O apóstolo Paulo está dizendo o contrário. Se você tem que agradar alguém, além de agradar ao Senhor cultuando a Ele, no meio da comunidade de fé, você precisa agradar o seu irmão. E quando nós vivermos assim, irmãos, nós vamos viver a koinonia acontecendo no seio da igreja, a comunhão acontecendo no seio da igreja. Koinonia é um verbo em grego que significa comunhão intensa, ou seja, respirar junto. Eu estou tão próximo do pastor Roberto que eu sinto a respiração dele na minha. Isso é koinonia. E é essa koinonia que o salmista, inspirado por Deus, vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
E o salmista vai comparar a união do povo de Deus, dos irmãos, entre os irmãos, com uma unção preciosa que desce. Nós que somos pentecostais, nós valorizamos muito a unção do Espírito Santo de Deus. E o salmista vai comparar essa unção que nós almejamos receber e temos recebido pela graça de Deus, ele vai comparar essa unção com a comunhão dos santos. Mas existe apenas comunhão, meus irmãos, se eu atento para o que as Escrituras Sagradas me dizem a respeito de relacionamento. Porque as maiores guerras da humanidade, os maiores problemas que existem na face da Terra, todos eles são por questão de relacionamento. Como surge uma guerra mundial? Um presidente discorda de outro presidente e cada um tem as suas forças aliadas e aí instaura-se uma guerra. Problema de relacionamento. Assim acontece na casa do Senhor. O inimigo das nossas almas, ele está o tempo inteiro esperando uma brechinha para ele disseminar uma contenda no seio da igreja. E isso desde o início da igreja, desde que o mundo é mundo, ele trabalha dessa forma. Mas se eu tiver na minha mente a concepção de que eu não posso agradar a mim mesmo, eu preciso agradar o meu irmão, tudo fica mais fácil na caminhada cristã entre nós. Ser forte, irmãos, na fé, é aceitar baixar o nível. Quando eu me deparo com um irmão que é fraco na fé, eu não tento mostrar para ele que eu sou forte. Não, eu baixo o nível para, em amor, nós caminharmos juntos. Esse discurso de que, não, eu não posso cercear a minha liberdade porque o meu irmão é fraco na fé, esse é um discurso soberbo, um discurso de prepotência. Não tem nada a ver com a cruz de Cristo. Não tem nada a ver com o Evangelho. Porque quando a gente vai olhar para o Evangelho, a gente vai ver um Deus soberano, criador de toda essa imensidão que existe, que o homem não consegue com a ciência mensurar. A gente vai ver um Deus tão grande se rebaixando à forma de homem, habitando entre nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas tentações que nós, passando fome no deserto, passando sede no deserto, sendo humilhado na cruz do Calvário e persistindo até o fim no propósito que Deus estabeleceu. Aí que a gente vai ver como forte se porta no reino espiritual. O versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, como nós já falamos aqui. Paulo, no versículo 1, diz para nós não nos agradarmos a nós mesmos. E no versículo 2 ele diz, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo. Júnior, você tem vivido com o propósito de agradar o seu próximo? O Espírito Santo me inquietava enquanto eu estudava esse texto. Júnior, você tem vivido nesse propósito? Não, Senhor, eu tenho estado muito ocupado estudando tanto, eu tenho que dar aula para os jovens, eu tenho que participar do louvor, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E Jesus fala assim, para um pouquinho, Júnior. Você tem vivido preocupado em agradar o seu próximo? Irmãos, isso não é uma palavra que eu escolheria pregar para a igreja, mas é o texto bíblico, é o texto sagrado. E nós estamos expondo o texto para crescimento nosso. E o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo para dizer isso. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom. Para o quê? Para a edificação. Se eu tomar essa postura diante do que o Espírito Santo de Deus fala para mim, e você tomar essa postura diante do que o Espírito Santo de Deus fala para você nessa noite, de não agradar-se a si mesmo, mas agradar o seu próximo, para o que é bom, no que é bom para a edificação, nós vamos edificar-nos uns aos outros. E o que é edificação, irmãos? Edificação é a construção de um prédio. Você edifica, você coloca a base para que se erga um prédio grande, suntuoso, bonito. E é isso que acontece com a igreja de Cristo. Nós precisamos nos relacionar de forma a um querer agradar o outro, para que haja edificação no corpo de Cristo. Porque quando eu frequento a igreja com o único objetivo de me agradar, não, eu quero que o grupo de relacionamento que eu estabeleço na igreja me agrade. Eu quero que os irmãos me agradem. Eu quero que tudo me agrade, que a palavra do pastor me agrade. Irmãos, isso não é cristianismo. Cristianismo é o que o Espírito Santo mostra para nós aqui no capítulo 15. Não agrade a si mesmo. Pelo contrário, agrade o seu próximo, para que haja edificação no corpo de Cristo. Quantas vezes nós clamamos por avivamentos?
A gente canta aquela música da comunidade da Zona Sul, ó, faz chover, Senhor, águas que reguem, dos frutos de um avivamento. E a gente tem essa tendência de clamar ao Senhor por avivamento. Mas eu creio que avivamento vem, e eu entendo isso olhando a história da igreja, através dos grandes avivamentos, ela sempre vem quando a igreja se volta para cumprir e atender a palavra de Deus. Não existe avivamento por música, não existe avivamento por... Avivamento inicia-se na palavra de Deus. E se a gente lê a palavra de Deus e fala assim, poxa, mas esse discurso corta muito lá fundo. Esse discurso é muito intenso. Realmente eu preciso, para ser cristão, cumprir isso que a palavra está me dizendo aí em Romanos capítulo 15? Eu preciso agradar o meu irmão e não agradar a mim mesmo? Eu preciso me esforçar para isso? Meu irmão, cristianismo é isso, evangelho é isso. E se nós queremos ser edificados como igreja do Senhor, nós precisamos atentar para o que a palavra de Deus nos diz nessa noite. Eu não devo agradar a mim mesmo. Eu devo agradar o meu irmão. Com que finalidade? A edificação do corpo de Cristo. A gente fala muito em reuniões de casais que um casal ele só pode ser feliz se o marido casar para fazer a esposa feliz e a esposa se casar para fazer o marido feliz. Porque se ambos forem para o casamento para serem felizes, esse casamento não terá sucesso. Né? Isso todos que participaram de encontro de casais, de reunião da família aqui nas terças-feiras, já ouviram isso bastante vezes. Assim é na vida relacional. Se eu vier para a igreja para que o Roberto me agrade, eu não vou estar pensando com um pensamento cristão. Eu vou estar indo com o pensamento do mundo, aonde o egoísmo impera as palavras fogem. Exatamente, pastor Paulo. Sabe, se eu parto para a igreja e quero que o GC me agrade o tempo inteiro, eu estou indo no viés do mundo, onde o egoísmo impera. Mas se eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador e me proponho a ser um cristão de verdade, eu vou para a comunidade para cultuar ao Senhor junto com meus irmãos, e o meu propósito em questão na horizontalidade, no relacionamento, é agradar o meu irmão, é fazer com que o meu irmão cresça, é me preocupar com o crescimento do meu irmão, preocupar com que o meu irmão alcance a maturidade que eu posso entender que eu tenho. Amém, irmãos? É isso que as Escrituras estão nos dizendo. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Se o meu irmão tem uma interpretação errada acerca de alguma coisa das Escrituras, desde que não seja pecado, tá? Desde que não seja pecado, se eu me considero forte, eu tenho o dever de ceder. Se o pastor Alexandre tem uma opinião a respeito de um texto bíblico, e eu entendo esse texto bíblico de uma forma diferente, se o entendimento que ele tem, diferente do meu, não for pecado, eu tenho a obrigação de ceder para que nós possamos caminhar juntos em comunhão. Esse é o segredo desse texto de Romanos capítulo 15, no início. Pelo menos até o versículo 13, Paulo vai tratar desse assunto. No 14, a partir do 14 ele trata de outro assunto. E o Espírito Santo de Deus nessa noite quer falar conosco, Igreja de Cristo, através de nossos relacionamentos entre nós mesmos. Sabe, para que haja cura no seio da igreja, para que Deus possa derramar da sua unção, como o salmista vai dizer lá no Salmo 133, para que haja esse manifestar da glória de Deus, nós precisamos curar os nossos relacionamentos. E essa cura, muitas vezes, ela vem lá na raiz, quando eu proponho no meu coração não me agradar, mas agradar o meu irmão. Todas as minhas atitudes vão ser pautadas por esse pensamento, de que eu preciso agradar o meu irmão. E com o auxílio do Espírito Santo, irmãos, isso fica suave. Não fica uma tarefa árdua, eu tenho que agradar meu irmão o tempo todo. Não. O Espírito Santo habitando nas nossas vidas. E quando nós damos a Ele a autoridade para Ele agir dentro de nós, Ele vai produzir esse fruto na nossa vida. A paciência, a longanimidade, são todos atributos divinos, características da personalidade de Deus, que Ele compartilhou com a gente. Mas que o pecado ofusca. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos voltar a praticar esses atributos divinos que estão dentro de cada um de nós. E aí o versículo 3 diz, porque também Cristo não agradou a si mesmo.
Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Esse é o maior exemplo que nós temos. Cristo não se agradou a si mesmo. Se Ele, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, o nosso Mestre, Ele que por Ele nós vivemos, por Ele nós morremos, esse nosso Senhor não se agradou a si mesmo, por que nós, muitas vezes, eu, Júnior, muitas vezes, quero me agradar a mim mesmo no meio da comunidade cristã? Porque eu, Júnior, não sigo o exemplo de Cristo, que se preocupou em agradar os irmãos. Porque se ele quisesse agradar a si mesmo, lá no Getsemane, quando ele sentiu o peso do que haveria de vir na cruz, ele falaria, não, poxa, peraí, eu quero me agradar, eu não vou passar por isso não. E aí? Não haveria cristianismo, não estaríamos aqui. Mas ele suportou beber o cálice da ira de Deus, por amor a mim, por amor a você. E esse é o nosso maior exemplo, irmãos. Se nós temos a mente de Cristo ou buscamos alcançá-la, precisamos nos esforçar para isso. Para ter Cristo como exemplo de não agradar a si mesmo. E aí ele fala assim, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ou seja, toda afronta que os profetas receberam no Velho Testamento, toda a perseguição que a igreja primitiva viveu, e hoje as igrejas nos países perseguidos vivem, todas essas injúrias caíram sobre ele na cruz do Calvário. E ele não rejeitou esse sofrimento. Ele abraçou esse sofrimento. Ele cumpriu a sua missão. E nós hoje estamos recebendo aqui da parte de Deus, não da parte de Júnior, porque o Júnior está apenas lendo a palavra de Deus. Nós estamos recebendo a instrução divina pela palavra de que nós não podemos abrir mão da nossa missão, que é servir. Pastor Roberto, uma vez lá na igreja da Barra, ele perguntou para mim, Júnior, por que nós estamos aqui nesse mundo? Eu falei, poxa, que pergunta meio subjetiva. Aí eu respondi a perguntinha, aquela resposta prontinha, né? Para a glória de Deus. Aí nós estamos aqui para servir. Lembra, pastor Roberto, você perguntou, para que o cristão é salvo? Para servir, como Cristo serviu. Só que muitas vezes, o Júnior não quer servir, o Júnior quer ser servido. Muitas vezes o Júnior não quer prestar uma visita, o Júnior quer ser visitado. Muitas vezes o Júnior não quer arregaçar as mangas e fazer, ele quer que alguém faça por ele. E a palavra nos mostra nesta noite que cristianismo se baseia em eu me propor a servir o meu irmão. Porque Cristo, nosso maior exemplo, recebeu a sua missão e a cumpriu. E na sua missão ele foi insultado, foi esbofeteado, recebeu cusparada na cara. E às vezes um irmão olha feio para mim e eu já quero revidar. Como eu disse para os irmãos, as Escrituras têm o poder de confrontar a gente muito forte. Ela vai lá dentro do meu íntimo e diz, Júnior, você está errando nisso, você precisa melhorar. Você precisa crescer, Júnior, na caminhada cristã, você precisa evoluir. E por isso o meu Espírito Santo te convence daquilo que você precisa melhorar para você se tornar um cristão melhor, para você se tornar um servo meu mais agradável a mim. E é isso que as Escrituras dizem para a gente nessa noite. Versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Como eu falei, irmãos, é pela palavra. Tudo que está aqui, irmãos, tudo que está nesse livro, nesses 66 livros que são a palavra de Deus, tudo que está aqui foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito para a nossa correção. Foi escrito para que nós possamos nos enquadrar nele e assim, cada vez mais nos parecermos com Cristo Jesus. Agora, é preciso que eu me debruce sobre essa palavra. É preciso que eu me alimente dessa palavra. É preciso que essa palavra faça parte da minha vida. Eu já tive experiências com Deus em que eu não conhecia um texto bíblico e Deus, pela sua infinita misericórdia, trouxe à minha mente uma referência. Salmo 128. Primeiro ele me deu o número 128. Eu não sei se eu já contei aqui essa experiência, quando namorado com a Roberta ainda, e aí a gente não ficou mais juntos, nos separamos, e eu comecei a sofrer porque eu amava como eu a amo.
E eu fui para casa tão triste naquele dia. E aí veio à minha mente o número 128. E aquele número não saía da minha cabeça. Eu fiquei encucado com aquilo. Poxa, mas o que será 128? 128, 128. E quase chegando em casa, veio na minha mente a palavra Salmos. Aí eu, Salmo 128, vou ver o que está escrito. Não sabia. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a ler. Irmãos, eu tinha expectativa de casar com a Roberta, de repente nós terminamos, abrimos um relacionamento. E aí, todos aqueles sonhos meio que caíram pelo ralo. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, me dá essa palavra do Salmo 128, que fala da família, fala da esposa, fala dos filhos, fala que o homem que teme ao Senhor será bem-sucedido. E aí eu comecei a chorar diante da palavra, diante da Bíblia, porque Deus falou comigo na palavra. Mas eu entendo, irmãos, que isso foi uma revelação extraordinária. Porque Deus quer que nós conheçamos essa palavra, para que em momento oportuno, em momento que nós estamos passando por algum momento, alguma dificuldade, Deus, o Espírito Santo nos faça lembrar do que nós já conhecemos e nós somos edificados pela palavra. Também já aconteceu essa experiência comigo. Deus está passando por um momento muito difícil na minha vida e o Espírito Santo me trouxe à memória um texto que eu já tinha lido, um texto que eu já conhecia das Escrituras. E aquele texto me edificou. E eu levantei a cabeça e me posicionei. Outro dia mesmo, eu estava dirigindo de manhã, bem cedo, às 6 horas da manhã, e aí eu comecei a lembrar da minha mãe que faleceu em 2016, e começou a bater aquela tristeza da saudade, sabe? E eu comecei a ficar triste, falando, poxa, minha mãe não está mais aqui, não viu a minha ordenação ao ministério, essas coisas. E aí o Espírito Santo me fez lembrar de quando Deus fala para Josué, Josué, meu servo Moisés é morto, levanta, assume esse povo para conquistar a terra. O Espírito Santo me trouxe à memória essa palavra, irmãos. E aí eu me alegrei, comecei a glorificar ao Senhor, tive um momento ali de intimidade com Deus dirigindo o carro. Que experiência maravilhosa. Por quê? Porque eu já conhecia a palavra e o Espírito Santo me trouxe à memória a palavra. E é isso que diz, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que nós nos aprimoremos dia após dia com o que está escrito nessa palavra. É por isso que nós devemos devorar essa palavra. Nós devemos amar a palavra de Deus, sabe? Não ficar dependentes apenas do que é falado aqui no púlpito, mas desenvolver intimidade com a palavra dentro da sua casa. Se você tem um horário de almoço, um extenso horário de almoço, e você fica ocioso, leve a palavra para o seu trabalho, leia a palavra, se alimente dessa palavra, porque em momento oportuno, o Espírito Santo te faz lembrar daquilo que você já tem lido, e isso torna-se alimento e vida para você. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Por que nós precisamos nos debruçar sobre os ensinos das Escrituras? Para que pela paciência e consolação das Escrituras, a experiência que eu contei para os irmãos, eu fui consolado pelas Escrituras naquele dia. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Por mais que você diga que a sua esperança é Cristo, se você se afastar das Escrituras, essa esperança vai diminuindo, vai minguando, até você pensar, será que Jesus volta mesmo? Isso é a realidade de muito crente. Não é, pastora Beth? Muitos crentes duvidam se Jesus voltará. É essa esperança de que Cristo vai voltar, que é a esperança da igreja, ela é mantida pelo ensino das Escrituras. Quando eu tenho intimidade com a palavra, o Espírito Santo me alimenta através dela, e a minha esperança é vivificada dia após dia, a ponto de todas as vezes quando eu chegar aqui na igreja, eu dizer como o pastor Roberto, se Jesus não voltar, vamos ter culto à noite. Se Jesus não voltar, nós vamos fazer aquilo, porque a palavra está me tomando por completo, e eu mantenho a minha esperança de que ele vai voltar agora, daqui a pouco. E eu louvo ao Senhor, porque a nossa igreja prioriza a palavra. Glórias a Deus. Você precisa agradecer a Deus, glorificar ao Senhor, porque você está numa igreja onde a palavra é a prioridade. A palavra é o centro da igreja. A palavra que mostra Cristo é o centro da nossa igreja. E eu louvo a Deus por isso, amém, irmãos? Glorificado seja Deus por isso, porque nós temos sido alimentados aqui nesse lugar. O versículo 5 e 6. Ora, o Deus de paciência e consolação
vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo de Deus para a comunidade de fé, para a igreja, nossa igreja local que estamos aqui reunidos, é que nós tenhamos o mesmo Espírito, uma única intenção, que é glorificar a Cristo Jesus. Como eu comentei, irmãos, visão teológica podem divergir, opiniões pequenas podem divergir. Deus nunca pediu unicidade à igreja, mas Ele pede unidade. Que todos nós tenhamos o mesmo propósito, caminhemos juntos, de mãos dadas, deixando para trás todo o embaraço que tenta causar contenda entre nós, para que nós possamos estar caminhando juntos, todos nós como igreja de Cristo, como um único corpo, onde todos são necessários, onde todos se ajuntam mutuamente, onde todos dependem um do outro para a caminhada. Eu preciso aceitar que eu dependo do Gessé, e eu dependo mesmo, no louvor, sem você aqui no ensaio, glória a Deus pela tua vida. Sabe, nós dependemos uns dos outros. Essa postura de independência não faz parte do reino de Deus. Nós somos devedores uns dos outros. Tem uma canção que diz isso, né? Somos devedores uns dos outros. Porque nós somos, irmãos. Cristo pede isso de nós, que nós concordemos em uma só boca. O quê? Glorificando a Deus, glorificando a Cristo Jesus. Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo. E como nós glorificamos ao Senhor? Mantendo a comunhão, rejeitando as investidas do maligno contra o seio da igreja. Sabe, quando o irmão vier falar mal de outro irmão para você, tente, meu amado querido, sem ser indelicado, fazer com que esse irmão perceba que isso não frutifica. Isso não acrescenta a nossa vida espiritual. Porque às vezes numa palavra que você ouve, e aí você já faz um pré-julgamento do irmão, você nem conhece o irmão, mas você ouviu de outrem que aquele irmão é aquilo, outro, e você já cria um preconceito para com ele, você já não se relaciona bem com ele, e quem ganha com isso é o inimigo das nossas almas. Mais uma vez eu reforço, irmãos, esse texto falou muito comigo. Essa palavra cortou muito dentro de mim. Porque eu preciso melhorar tanto, 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 tanto. Nós precisamos vigiar tanto nessa questão do relacionamento entre o corpo de Cristo. Porque como o inimigo tem feito dissensão no meio do corpo de Cristo. Como Satanás tem encontrado espaço. Mas eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus, ele rege essa igreja. E nós lutamos para manter a unidade de Cristo Jesus. Eu tive experiências maravilhosas aqui de como o corpo de Cristo me assistiu no momento de dificuldade que nós passamos. Eu louvo a Deus por essa igreja. Fomos tão abraçados pelos irmãos. Isso mostra a unidade. Mas precisamos estar vigilantes, porque o inimigo, ele não descansa em tentar causar dissensão, união entre o corpo de Cristo. Reforço, a despeito de pensarmos às vezes diferente acerca de uma coisa ou outra, nós precisamos ter unidade espiritual. O que nos une é muito maior, que é a centralidade de Cristo na igreja. É isso que nos une. Não somente aqui entre nós, mas até irmãos de outra denominação. Sabe? O irmão, ele guarda o sábado, eu não guardo o sábado. Não tenho conseguido guardar nem dinheiro nesse momento de crise, que dirá o sábado. Mas, se a centralidade dele é Jesus Cristo, eu posso dar a mão para ele e falar, você é meu irmão em Cristo, vamos entrar junto no céu. Sabe? Às vezes coisinhas pequenas, não, aquele irmão ali ele é fraco porque ele não alcançou ainda o entendimento que eu tenho a respeito das Escrituras. Irmãos, se você se julga forte, abaixe o seu nível para que você possa se relacionar e caminhar com o seu irmão que você acha que é fraco. Para que o corpo de Cristo seja edificado e a gente cresça junto, e a gente amadureça junto, a gente caminhe junto para a glória de Deus. Amém? Versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Vou repetir. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Deus provou o seu amor por nós, enviando seu Filho Jesus, quando nós éramos gente boa.
Quando a gente era legalzinho, quando a gente cumpria a lei? Não? Como é que ele recebeu a gente? Como é que Deus manifestou o seu amor enviando Cristo Jesus? Sendo nós ainda pecadores. Deus não demonstrou o seu amor por mim, mandando o seu Filho Jesus, quando eu estava bonitinho dentro da casa do Senhor, lendo a Bíblia, orando, amando o meu irmão. Não. Deus provou o seu amor por mim, mandando o seu Filho Jesus para morrer na cruz, quando eu ainda era pecador. Quando eu ainda estava longe dele. Quando ainda eu era o seu inimigo. Porque o meu pecado causava inimizade com Deus. O meu pecado me separava de Deus. E ele me amou estando eu nessa condição. E se Cristo me amou, sendo eu ainda pecador, vacilão, por que eu não vou amar o Ricardo? Com todos os defeitos que o Ricardo tem. Por que o Ricardo não vai me amar com todos os defeitos que eu tenho, se o nosso exemplo nos amou, nós sendo inimigos dele? Dá para a gente refletir sobre isso nessa noite, irmãos? Portanto, recebei-vos uns aos outros como Cristo também nos recebeu. E como é que ele nos recebeu? Quando nós ainda éramos inimigos dele. Quando nós éramos pecadores. Quando nós éramos merecedores da morte. Quando nós afrontávamos a ele por não cumprirmos a sua lei. Ele nos amou. Ele nos recebeu. E nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E ele nos pede que nós tentemos fazer o mesmo. Que eu possa receber meu Deus do céu. Larissa. Que eu receba a Larissa como ele me recebeu. Bom, se eu tenho consciência, a gente tem, porque a gente aprendeu aqui nos capítulos anteriores de Romanos, antes do 12, que ele nos recebeu dessa forma. Bom, se ele me recebeu assim, eu preciso receber a Larissa do jeito que ela é. Eu preciso receber a Larissa com os defeitos dela. E contribuir para o crescimento dela, agradando a ela, não a mim mesmo. Porque Cristo me recebeu quando eu não estava bonitinho, cheirosinho, limpinho. Me recebeu estando cheio de pecados, no lamaçal do pecado. Ele me recebeu dessa forma. Então, eu preciso receber o meu irmão com muito mais paciência do que eu tenho recebido. Eu tenho que tolerar a fraqueza do meu irmão com muito mais longanimidade do que eu tenho tolerado. Nisso consiste vida cristã praticada. Como eu falei, irmãos, não é uma palavra que eu escolheria dar para a igreja. Mas nós fomos incumbidos de pregar sobre Romanos 15, e esse texto ele fala tremendamente conosco a respeito de crescimento espiritual partindo de mim, partindo de dentro de mim. Quando eu olho para mim mesmo e à luz das Escrituras eu tento melhorar o que eu tenho errado. Os versículos 8 e 9. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. O versículo 8 vai falar que ele cumpriu a lei, pela promessa que foi feita aos pais. Por que ele cumpriu a lei? Porque eu e você e nenhum judeu jamais conseguiu cumprir. A lei, ela apontava para a incapacidade do ser humano, do homem, de se chegar a Deus. Mas ele desceu da sua glória, veio a este mundo e ele conseguiu cumprir a lei. Por misericórdia a mim e a você, porque a gente não conseguia cumprir. Porque se eu cumprir todos os preceitos da lei, menos um, eu já fui condenado. E ele sabe disso e ele veio e cumpriu por mim e por você. Para que eu e você fôssemos alcançados. E, portanto, alcançados, nós louvaremos a Ele, e cantaremos o nome dEle. Está falando agora dos gentios, que somos nós que fomos alcançados, porque Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Você é filho de Deus, irmão? Amém? Então, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos viver para a glória dEle. E como nós vivemos para a glória dEle? Amando o nosso próximo, suportando o nosso próximo.
Assim nós somos fortes na fé, quando eu entendo que a liberdade que Cristo me proporciona na sua palavra, a liberdade que a vida cristã me proporciona, ela não pode servir de tropeço para o meu irmão que é fraco. Ela não pode fazer com que o meu irmão caia, como nós aprendemos aqui quarta-feira passada. Porque se eu sou forte na fé, eu tenho que viver intencionado em fazer com que o meu irmão cresça. Fazer com que meu irmão se edifique na fé. E isso é vida cristã. Versículo 10. Outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Alegrai-vos. Após o apóstolo Paulo ter descrito todos esses preceitos que nós precisamos cumprir no seio da igreja, entre nós, que achamos que somos fortes na fé, ele diz: depois de vocês cumprirem tudo isso, vocês não vão se sentir pesarosos, vocês não vão sentir uma carga pesada sobre os seus ombros. Nossa, como eu tenho que fazer isso tudo mesmo? Não, ele diz: alegrai-vos. Se o Espírito Santo de Deus move o nosso coração para nós sermos cristãos melhores no meio da comunidade cristã, nós vamos sentir alegria nisso. Sabe, nós vamos conviver valorizando o meu irmão, preocupado com que o meu irmão cresça, seja edificado, e isso vai gerar alegria no meu coração. Isso vai me proporcionar alegria. Estão entendendo? Isso não vai ser pesaroso para mim. Se o Espírito Santo de Deus habita e se move em mim, eu vou sentir prazer em me preocupar em fazer o meu irmão ser edificado. Eu vou sentir prazer em agradar o meu irmão e não a mim mesmo. É como o exemplo do casamento que eu dei. Quando eu me preocupo em fazer o meu irmão, quando eu me preocupo em agradar o meu irmão, o Espírito Santo proporciona alegria ao meu coração. E aí o Espírito Santo de Deus me agrada. Ele me dá alegria, me dá prazer. Porque eu aceitei o propósito dele na minha vida, de fazer com que a fé do meu irmão seja edificada. Versículo 11. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. 12. Outra vez, diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Jesus Cristo, descendente de Davi, filho de Davi, veio para reinar. E Ele é o nosso Senhor, amém? Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por isso nós devemos nos alegrar e manter a nossa esperança. Porque nós que somos gentios, esperamos a redenção nele. A gente vive aqui uma vida cristã, porém essa vida cristã ela ainda sofre essa guerra diária do espírito contra a carne. O espírito pode estar pronto, mas a carne ela é fraca. Todo dia a gente vai viver essa guerra, essa dualidade do Espírito de Deus que habita em mim, lutando contra a minha carne. E carne, irmãos, não é essa questão material aqui, física, não. Carne é o que há dentro de mim que luta contra Deus, que tende a me afastar da presença de Deus todos os dias. E essa luta só vai acabar quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja e nós teremos o corpo glorificado. Como nós conversávamos, né, pastor Paulo, na segunda-feira? Nesse dia, quando Cristo vier buscar a sua igreja, a nossa natureza será transformada. E aí nós não habitaremos mais em corpo carnal. Nós teremos uma natureza glorificada. Mas enquanto esse dia não chegar, nós mantemos a esperança de que nós vamos ser transformados. E nós glorificamos ao Senhor por isso. E nos alegramos nessa esperança de que um dia seremos transformados. Ele é a nossa esperança de que um dia essa guerra que habita dentro de mim acabará. Porque, irmãos, aquele que nega que existe uma guerra dentro de si, ou ele não ingressou no cristianismo, ou eu não sei o que dizer. Eu conversava com o pastor Paulo, segunda-feira, que a gente olha esses noticiários, esses homens que cometem atrocidades, coisas assim, barbáries. O que diferencia esse homem de mim? Ele é um animal? Não, ele é um ser humano como eu. Ele é um extraterrestre? Não, ele é desse planeta, ele é como eu, ele tem as mesmas moléculas que eu, ele é da mesma espécie que eu. O que aconteceu é que ele foi desconstruído com o passar do tempo. E eu, pela pessoa do Espírito Santo que habita em mim, eu luto contra essa desconstrução que a minha natureza humana tende a fazer em mim mesmo. Ele não. É por isso que nós precisamos manter sempre o Espírito Santo ativo dentro de nós. Porque é o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que nos vivifica, é o Espírito Santo que nos ajuda a dominar as paixões mundanas.
E aí a gente esperando em Jesus Cristo, a gente caminhando com o Espírito Santo, nós vamos manter viva essa esperança dentro de nós, de que um dia essa redenção acontecerá. O 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. É o que eu acabei de falar. O Espírito Santo, ele nos enche e nos faz abundar na esperança. Sabe, faz a nossa esperança ser muito mais viva. Ao ponto de a gente esperar que Jesus pode voltar agora, hoje à noite, antes do culto acabar, antes de eu ir dormir. Essa é a esperança da igreja. Esperar que Cristo está voltando a todo momento. E o Espírito Santo proporciona essa esperança no nosso coração. É o Espírito Santo quem age isso em nós. E aí, do capítulo 14 em diante, o apóstolo Paulo vai tratar de outros assuntos que vão culminar no propósito do seu ministério. E eu queria nessa noite me ater aqui, até esse versículo 13, que eu entendo que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz para nós conceitos de que nós precisamos atentar na nossa convivência horizontal, no nosso relacionamento. Para quê? Para edificar o corpo de Cristo. E eu espero que essa palavra, irmãos, gere reflexão na mente de cada um de vocês. Que você possa ir para casa hoje meditando nisso. Como eu tenho me portado? Como eu tenho me relacionado com meu irmão? Eu tenho feito questão de que ele me agrade? Ou verdadeiramente eu aceito a proposta do Evangelho na minha vida, de agradar o meu irmão, para ver ele crescendo e com isso o corpo de Cristo sendo edificado? E nós temos o maior exemplo, que é Jesus Cristo, que abriu mão da sua glória. Abriu mão de toda a riqueza espiritual que ele dispunha lá no céu. E assumiu a forma de homem. Se humilhou à morte de cruz. E quantas vezes eu murmuro por um calo pisado no meu pé? Quantas vezes eu, na caminhada cristã, eu ajo de arrogância com o meu irmão? Eu acho que por eu pensar que detenho a razão acerca de algo, eu desprezo o meu irmão. O Espírito Santo nessa noite, ele quer trabalhar no nosso coração para que nós possamos ser cristãos melhores, para que nós possamos ser crentes melhores, que nós possamos ser aquele irmão com que toda a comunidade gosta de se relacionar, aquele irmão que exala o Espírito Santo na sua vida. Para que nós possamos, irmãos, imitar a Cristo, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos que o Espírito Santo não seja apenas uma palavra cantada nas frases dos nossos hinos. Que o Espírito Santo não seja apenas palavra lida nas Escrituras, mas que o Espírito Santo seja Deus habitando conosco e nos dando direção de vida. Sabe, quando afrontados por uma situação dentro da igreja, no corredor da igreja, tudo que envolve relacionamento dentro do corpo de Cristo, que a gente possa, antes de tudo, antes de emitir uma resposta, falar: Espírito Santo, age através de mim agora. Isso não é ter sangue de barata, irmãos. Isso é viver vida cristã praticada.